It feels like dum 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 da 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 dum 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 da 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 dum 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 da da. It feels like. Olá, craques do Excel! Hoje eu trago para vocês a função contar e suas variantes. Muito parecido com o que foi ensinado na aula em que nós abordamos a função C e suas variantes. Então a gente vai relembrar a função C, só que ao invés da gente utilizar a soma como um acréscimo na função C, nós vamos utilizar a função contar. Para que serve a função contar? A função contar serve basicamente para contar o número de células que estão preenchidas dentro de uma sequência selecionada. Então, ela vai nos retornar a quantidade de células preenchidas, não uma soma. Então, vamos lá? Para utilizar a função contar, eu utilizo a seguinte fórmula. Conte.valores, abro parênteses. Eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar qualquer uma delas, porque eu quero contar quantas linhas estão preenchidas. Então, vou selecionar aqui a coluna líquido, de valor líquido. E aí, vem o pulo do gato. Aí vem aquela manhazinha que vai te facilitar todo o seu trabalho. Essa é uma base de dados que tem muitas linhas. Então, para que eu possa selecionar tudo isso com um simples toque no teclado, eu vou utilizar as seguintes teclas. Ctrl, Shift, seta para baixo. Se você olhar no cantinho esquerdo, você vai ver que são 18.995 linhas. Olha quanto tempo você economizou deixando de arrastar. E aí, o que nós fazemos? Ponto e vírgula. Ah, mas ele ficou lá embaixo. Não tem problema. Nós selecionamos qualquer célula preenchida, obviamente, e clicamos em Ctrl mais seta para cima. E ele foi para a primeira. Só que a gente não deseja esses valores. Então, nós apagamos e deixamos só aquele preenchido inicialmente. Fechamos parênteses e clicamos. Quantas linhas? 18.994 linhas. Então, você conseguiu contar. Agora eu vou te apresentar aqui a função C novamente, mas com uma outra vertente. Igual se é 4 igual, ponto e vírgula, abre aspas, ponto e vírgula não, abre aspas, janeiro. Agora sim, ponto e vírgula. O que eu quero que ele me diga? Verdadeiro. Ponto e vírgula. Se não for janeiro, me diga falso. Fecha. É janeiro. Então, ele me retornou verdadeiro. Mas se aqui não é 4 e estivesse escrito fevereiro, automaticamente ele mudou para falso. Mas vamos manter janeiro. O que essa função irá fazer? Ela irá realizar a contagem de células preenchidas, porém utilizando uma condicional. Então, para utilizar essa fórmula, a gente faz o seguinte. Conte.C. Abre parênteses. Selecionamos aonde nós queremos utilizar como critério. Eu vou utilizar como critério as áreas. Então, a gente vem aqui, seleciona na primeira célula e fazemos o pulo do gato. Ctrl, Shift, seta para baixo. Selecionamos tudo. Ponto e vírgula. E aí, em vez da gente rolar para retornar, Ctrl para cima. Ele vai na primeira célula preenchida.
E aí apagamos aqui porque não me interessa isso que eu fiz. O que vai me interessar é o que vem agora. Qual é o critério que eu vou utilizar para contar as células? Eu quero utilizar como critério igual, ponto e vírgula, aspas, perdão, igual financeiro. Fecho aspas, fecho parênteses. O que ele vai fazer? Dentro dessa sequência, ele vai contar quantas células correspondem a financeiro. Dou um Enter e está lá. 718 células são referentes ao financeiro. Agora vamos para a função Cont6. Essa função é muito parecida com a anterior, porém o Szinho, que tem no final dela, representa a pluralidade de condições, ou seja, duas ou mais condicionais para que seja executada a contagem. Então, essa fórmula é a seguinte: cont.6, abre parênteses, vamos selecionar o primeiro intervalo de critério. Utilizamos o pulo do gato, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. E aí nós podemos também utilizar essa setinha para o lado, que ele vai retornar já para mim o que para a continuação do preenchimento da fórmula, mas eu não quero a célula K6. O que eu quero aqui? Eu quero aspas igual financeiro. Fecho aspas. Vamos para o intervalo 2. Qual é o segundo critério? Eu só quero aquilo que é do financeiro, porém do ano de 2019. Clicamos aqui. Utilizamos o pulo do gato, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, setinha para o lado para ele voltar à digitação. Apagamos K6 que não nos interessa e colocamos aspas igual. Qual ano? 2019. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Está lá. 553 células. Está feita a mágica. Gostaram do conteúdo? Então se inscreve no meu canal e me segue para novas dicas. It feels like dum 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 da 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 da.